Comigo aqui no estúdio, o colega jornalista Guto Tavares, boa noite. Boa noite, Pedro Notaro, colegas do estúdio, boa noite muito especial a toda a audiência que acompanha o Radar de Notícias pela TV Guarulhos e também pelas redes sociais. Dia de sessão amanhã, né, Guto? Dia de sessão, tempo agitado, final de ano, Natal, Copa do Mundo, eleição para a presidência da Câmara, votação do orçamento, muita coisa acontecendo aqui na cidade de Guarulhos, chuva, a ação da Polícia Civil, tem muito assunto para falar aqui hoje. Bom, primeiro eu acho que esse orçamento não será votado antes da eleição de presidente da Câmara, algo me diz. Não vai ser faz sentido, hein? Não vai faz sentido, votado. A sua experiência política diz isso. Já vi esse filme, não vai ser votado o orçamento até definir quem será o futuro presidente. Continua a disputa entre Martello, o atual presidente, e o Tiziano americano, né? Aliás, consta aqui na ordem do dia também, né, sem ser a pauta de votações, a leitura, discussão e votação do requerimento 3146 de 2022, que é justamente onde o presidente da Câmara, o atual presidente, o Martello, Fausto Miguel Martello, ele pede que a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, reavalie um parecer que foi contrário à possibilidade de alterar a lei orgânica e outros dispositivos para que permita ele concorrer à reeleição. Vamos traduzir, né? O Tiziano não vai reavaliar um parecer que o prejudica. A CCJ nem se reuniu ontem. Teve jogo também, ontem foi mas o expediente era até o meio-dia. Não. Agora é o seguinte, eu acho que esse recurso do Martello vai para plenário sem avaliação do recurso. Vai ser uma boa discussão, hein? Vai ser uma boa discussão. Bem provavelmente vai acabar no judiciário de novo. Porque alguns entendem que o Tiziano já teria vencido o prazo, né, para emitir o recurso. Mas e se o Tiziano der avaliar essa tentativa esse requerimento do presidente e votar negativo, confirmar o negativo? Aí vai para o plenário. Aí vai para o plenário que decide, o plenário é soberano. O plenário é soberano. Só que aí o Martello precisa de 2/3. São 23 votos, né? Sim. Então, o problema é esse, que ele não fala nem não. Então é aí que está um impasse, né? Dona Marisa, obrigado pela audiência na Vila Galvão. O que mais, Guto? E o orçamento também está na pauta, né? Embora a avaliação seja de que não será votado nessa sessão de quarta-feira, a expectativa é de ser votado e aprovado, né, até o final do ano, em um orçamento que chama atenção pelas cifras. 7 bilhões de reais. Atenção, população de Guarulhos, quem acompanha, o orçamento da cidade de Guarulhos é de 7 bilhões de reais. E cá entre nós é muito dinheiro. Ano passado foi 5,8 bilhões. Cresceu 1 bilhão e 200 milhões em um ano. E assim, a gente tem que se posicionar e tem que exigir mais do poder público no sentido de executar esse orçamento e trazer melhorias para a população, infraestrutura, porque é muito... Pedro, eu sei que a máquina é gigantesca, mas é muita grana. O Guti chegou a dizer que Guarulhos era uma cidade pobre. Não é pobre. Eu acho que é uma pobreza de gestão. E agora, cá entre nós, essa contratação aí, até o Virgílio me corrigiu no intervalo, como é que é? Mutirão de exames, consultas, é isso? Sim. Na verdade, ele está terceirizando. Eletivas. Bem observado, consultas eletivas, né? Na verdade, ele está terceirizando as UBS. Ele contratou uma OS para tirar todo esse atraso da rede. Eu acho que quem acertou, pelo menos teve essa não posso atender agora, estou no ar. Pelo menos que teve essa iniciativa foi o João Dória lá atrás quando fez o Corujão da Saúde, ainda na Prefeitura de São Paulo. O resultado, pelo menos a avaliação por parte da população naquele momento foi bastante positivo. Mas não tem nada a ver com o Corujão. Então, eu acho que poderia ser um modelo a ser copiado pela cidade de Guarulhos. E Pedro, aliás, a gente está falando com a pauta de saúde, eu acompanhei hoje, vi algumas, não cheguei a ler profundamente, mas soube dessa notícia, né, desse mutirão. Eu espero que dê certo, porque é uma iniciativa que eu espero muito que dê certo, lá com o secretário Ricardo Rui. Parece que também vem recurso aí do governo estadual para poder fortalecer essa ação por meio do deputado Jorge Wilson. A gente torce muito para que dê certo. Porém, a terceirização da saúde, ela eu não tenho a melhor das impressões. Aliás, eu tenho muito pé atrás com isso. Porque, Pedro, onde a gente viu que foi terceirizado, não melhorou. Inclusive, eu tenho um caso aqui, no domingo à noite, a Suzy, que é moradora lá do Taboão, teve que ir até a UPA Taboão levar o netinho de 9 meses de idade, passando mal, algumas
enfim, febre, essas coisas. E assim, ela até me mandou mensagem no grupo, eu acabei não vendo porque já era tarde da noite, isso era por volta de 11 horas da noite, vi no dia seguinte, ela reclamando muito que ficou lá por mais de 2 horas para colher um exame num bebê de 9 meses. Um bebê que chega no hospital, ele tem que ser um atendimento prioritário. Um bebê, um idoso é prioritário. Prioritário, você fala assim, tudo bem, não é uma urgência assim, como um acidente, como um tiro, como um ferimento mais grave, mas é uma emergência. Se você colocar eu não tenho a questão técnica, mas falando como cidadão, como pai, 30 minutos, você até aguenta ali, mas 2 horas para colher um exame, depois ainda perder a ficha, ela reclamou muito também, sabe do quê? Da questão do atendimento dos profissionais que estavam ali de plantão, que não souberam acolher, perderam a ficha, a profissional que foi colher ali o exame da criança, segundo ela, segundo esse relato, errou 4 vezes, um bebê de 9 meses, eu sei que não é fácil, eu não sou profissional da saúde, eu não posso julgar, mas é complicado, Pedro. A população está sofrendo nesse sentido da questão da saúde e a UPA, Taboão, é uma unidade terceirizada. Né? E vira e mexe vê um monte de problema ali, cara. Você não pode errar com a saúde dos outros, né? Ainda mais de uma criança. A saúde tem que ser uma prioridade. E aí, quando a gente olha para o orçamento da cidade de 7 bilhões, é muito dinheiro. É de se questionar, né? Então aí a Suzy, depois a criança, para você ter uma ideia, eu falava com ela antes de entrar no ar, ela comentou o seguinte: Guto, infelizmente, eu moro a menos de 1 quilômetro da UPA, mas eu vou preferir cuidar em casa do que levar lá. Ou então, se eu tiver que levar, vou ter que levar em outro local. Isso é muito ruim, porque é um equipamento gigantesco, que atende muito a população, foi reformado, precisa de ter uma atenção melhor, precisa de ter uma gestão melhor ali. E é impressionante que eu observei, sabe o que, Guto? Pessoas da Secretaria de Saúde, de alto cargo, hein? Distribuindo aquela famigerada foto de uma UPA, dizem que seria a UPA paulista, vazia na hora do Jogo do Brasil. Tremenda cascata. Aquilo ali foi tirado numa UPA em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E depois apuraram que a foto foi tirada quando a UPA estava fechada. Aí, sabe, na hora da limpeza. E vamos entender, né? Vamos entender o seguinte também. Num momento de jogo de futebol da seleção brasileira, a maioria dos locais, eles param mesmo, diminui o fluxo. Diminui, mas não elimina. Não elimina. Se eliminasse, teria que fechar durante o jogo as UPAs, fechar a delegacia de polícia, não é assim que funciona, né? Pedro. Até porque tem muita gente que se machuca durante os jogos, sabia disso? Sim, sim. Ou no trajeto, ir de voltar, ou até após os jogos, o pessoal exagera na caixaça, bate carro, é complicado. Verdade. Aliás, o clima muito positivo ontem na cidade, os lugares que eu passei em frente, sejam as casas ou então até mesmo os bares e restaurantes da cidade, bastante bem frequentados. Isso é bom, porque a gente teve essa categoria de comerciantes sofreu muito durante a pandemia. E é importante que eles estejam retomando agora. Mas você sabe que eu perguntei para um comerciante, a Copa ajuda, atrapalha? Ele falou que nada. Porque é o seguinte, ele falou que o que você vende antecipando antes do jogo, depois você perde durante o jogo e depois do jogo. Ele falou que se a Copa se equilibra, talvez para quem vende bebida alcoólica, pode ser. Para quem vende bebida alcoólica. Bom, ô Pedro, e trazer uma notícia aqui, a Polícia Civil de Guarulhos, a delegacia especialista em roubo de cargas da seccional de Guarulhos, em 2020, eles fizeram uma operação, já está no ar aí o vídeo? Eles fizeram uma operação... Nossa, dinheiro, velho? 5 milhões de reais tem aí aproximadamente. Em 2020, eles fizeram uma operação e apreenderam 1 tonelada de maconha na... 1 tonelada? Sim, na Vila Rosária. Imagina o volume disso. Na Operação Santa Rosária. Então eles fizeram essa operação há 2 anos atrás, e continuaram investigando. Né? Prenderam algumas pessoas naquele momento, na Vila Rosária, e continuaram investigando. E aí agora saiu mais uma operação decorrente dessa primeira, com a participação de policiais da seccional aqui de Guarulhos, mais de São Paulo também. Muitas armas foram apreendidos cerca de 5 milhões em espécie, diversos celulares, armas de fogo, relógios. Olha que tem de munição ali. E também foi descoberto o seguinte, um restaurante japonês no Tatuapé servia para lavar o dinheiro do crime organizado. Então, os policiais fizeram uma grande operação que foi simultaneamente Guarulhos, Tatuapé e também algumas cidades do litoral, como Caraguatatuba. A gente recebeu essa informação, repercutiu muito já também, inclusive na mídia nacional, e teve atuação dos policiais da seccional aqui da cidade de Guarulhos. Parabéns pelo trabalho. Uma bela apreensão, hein? Muito dinheiro, 5 muito dinheiro. milhões de reais. E um esquema bastante... que movimentou, segundo as investigações dos últimos 3 anos, 3 bilhões de reais. É muito dinheiro, muito recurso. E essa apreensão foi feita aí.
E, ô Pedro, não sei se o Rafa conseguiu salvar, porque foi meio bagunçado, né, Rafa, a produção aí. Moradores ali do Taboão, também próximo ao Campo da Paz, Jardim Paraíso, o Guina, o Edgar, eles estão reclamando dessa cratera. E eu sei porque eu passei faz mais ou menos uns 15 dias atrás, já era gigantesca. Parece que com as chuvas agora, ela aumentou. Ela fica ali na rua, no acesso ao Campo da Paz pela Santo Estevão, na rua Telêmaco Borba com a rua Aiuruoca. Pedro, a situação está bastante delicada ali. A pessoa que fez esse vídeo me mandou, ela caiu, o carro dela amassou, para você ter uma ideia, amassou a estrutura do carro. Dá para ver de novo, produção? Eu vi uma tampa de... É Santo Estevão com É Sabesp ou é Obras essa tampa aí? A tampa é Sabesp, né? Essa Sabesp, então é Sabesp. Mas o buraco ali do lado, Pedro, eu passando não percebi nenhum tipo de vazamento não. É que o fluxo de... Inclusive passam ônibus aí, micro-ônibus que dão acesso ao Campo da Paz. Mas é melhor de jogar para Sabesp. Ô Carla, manda para Sabesp resolver. Mandar pro... Se for esperar a prefeitura, meu... Mandar para o Valdemir. Valdemir, ele sempre que pode tá atendendo as demandas aí, não só da imprensa, mas dos vereadores, da cidade, né? A Sabesp resolve. O requerimento está onde? Aqui, Se eu não me engano, é o primeiro item aí, Pedro. Não, tá aqui, ó. Primeiro? Aqui, ó, mas da ordem do dia. Requer a reconsideração. Vixe, Maria, é o primeiro item. Não vai botar o orçamento. Você acha que não? Não vota. Será que vão tentar inverter a pauta? Duvido, hein? E a Vanessa, hein? Está candidata, não é candidata? E a Vanessa, que, aliás, mandar um abraço solidário aí para a Vanessa, para toda a família Jesus, que vereadora Vanessa de Jesus perdeu a mãe, né? A mãe faleceu há poucos dias e eu acho que por conta disso até deve ter parado um pouco as articulações, né? Saindo daqui eu vou para um evento, tá na agenda do professor Jesus, não sei se ele estará por lá e de repente posso apurar melhor com ele, viu? Mas eu não tenho notado muitas movimentações, não. O Jesus está esperando o cavalo passar, como é que é? Arriado e arreado. Já viu essa? Ele... Arriado e arreado. Arriado é quando está com a sela, arreado é quando está já abaixado. Cansou. É só subir. Quem mais? Quem é que é? José do Jardim São Paulo. Vamos ver a participação aí dos... Põe aí, produção, tem comentário aí? Muitas pessoas não estão levam no HMU. Deve estar comentando sobre a UPA Taboão. Essa UPA Taboão era o PA Paraíso, não é isso? Exatamente. Virou UPA, tinha piorado, aí melhorou. Eu percebo que há uma certa instabilidade ali. Aliás, eu moro próximo, né? O Rubinho também conhece ali a UPA Taboão. Moro próximo, circulo, passo sempre ali. E, Pedro, não é raro o celular tocar. As pessoas têm a gente por referência, às vezes, na região, né? Sabe que está na imprensa, que faz jornalismo. E questionam, né? E a gente, às vezes, fica até sem resposta. Eu procuro respeitar o trabalho dos profissionais que estão ali, da área da saúde. Eu tenho certeza que a imensa maioria, é empenhado em fazer um bom trabalho, mas, infelizmente, o retrato da saúde, ele precisa de melhorar muito a gestão e a terceirização ali não resolveu, não melhorou o atendimento da população. A Martim Júnior é lá no Taboão? Ô Rubinho, tá na pauta, inclusive, para gravar uma reportagem aí na quinta-feira, para a gente avaliar como é que está a situação, mostrar. A população tem reclamado que começaram a pavimentação durante o processo eleitoral, colocaram as guias e sarjetas, agora parou a obra. O problema é que quando chove, está danificando esse trabalho que já foi feito. Então a gente vai questionar para saber o que está acontecendo, vou presencialmente lá para saber o que está acontecendo aí na Martim Júnior. E a CPI do Shopping Internacional se reuniu hoje, né? E resolveram fazer uma vistoria lá no shopping? Vamos fazer uma vistoria no Shopping Internacional. Está acontecendo uma comissão de investigação lá, né, sobre o Shopping Internacional. E vão contar as vagas de estacionamento para ver se está de acordo. Eu queria entender como é que vão contar as vagas. Deve ser um trabalho manual, né? Mas dá para fazer isso? Dá. Separa os vereadores lá, leva os assessores, a comissão e vamos contar. Como é que é? A CEO lá do shopping falou que tem 3.200 vagas, duvido. Ô, louco. Ela deve estar enganada. Não. Na cabeça dela tem. Só se for, porque... quando eu preciso ir ao Shopping Internacional, eu precisei essa semana lá buscar um documento, no Poupa Tempo, na verdade. Você foi de Uber? Ou eu vou de Uber, ou paro o carro lá fora e ando a pé, porque eu ando uns 500 metros lá. Porque... Eu passei, ontem foi domingo, né? Não, ontem foi do jogo. Não, domingo, perdão. Domingo eu passei em frente ao shopping, aquela entrada pela Dutra estava fechada.
fazendo uma fila na Dutra Nossa. e o pessoal mandando dar a volta, dar a volta. Agora, também é época de Natal, né? Copa, Natal. Sei lá, viu? Tá certo. Obrigado, Guto. Mais alguma coisa ou não? Não, Pedro, é isso. Registrar que amanhã tem sessão. Sexta-feira o Brasil volta a campo. O jogo será, a partida será ao meio-dia. Meio-dia. Né? Então, deve ser um feriado nacional, acredito eu. Para muita gente. Não Em pra todos, né? Guarulhos, quinta-feira é feriado. Tem né? muita gente que vai ser um feriado prolongado, provavelmente, né? Ah, já foi, né? Porque a prefeitura e a Câmara não vão trabalhar. Então, imagina só aí, né? E aí, o Brasil passando, volta a campo na terça-feira, aí às 16 horas, muito provavelmente contra a Argentina, né? Tomara. Talvez tenhamos uma partida aí emocionante na próxima terça-feira, dia 13 de dezembro, entre Brasil e Argentina. Eu torço muito para que o Brasil passe de fase contra a Croácia, e também que a Argentina passe para que nós tenhamos esse belo clássico de futebol na próxima terça-feira. Você enxerga, Guto? Eu não enxergo daqui. Pessoas criticando quem reclamou dos uniformes com ordem progresso invertido. Falam que é de graça, que o povo reclama de tudo. Não tem nada de graça, tudo é pago. Tereza Barbosa reclamando, porque circulou nas redes sociais. Aliás, eu recebi... Foi o Rodrigo Souza. Exatamente, recebi do Rodrigo Souza uma foto que mostra uma parte do uniforme que as crianças estão recebendo com a bandeira do Brasil de ponta cabeça. Não. Foi um erro de confecção, né? A crítica é como é que a prefeitura recebe sem conferir e tal. Ô, Tereza, eu até comentei com o Rodrigo Souza hoje, e eu já percebi que nas minhas publicações, nas publicações dele, há um esquema, prefiro dizer organizado, para não dizer outra coisa. Quando você coloca uma crítica, tem pessoas que vêm automaticamente defender o governo. Não são perfis falsos, não. Mas são perfis de pessoas ligadas ao governo. E eu tenho a sensação que esses perfis estão sendo pilotados, se é que vocês me entendem, entendeu? Por pessoas profissionais. Eu comentei isso hoje com o Rodrigo Souza. Quando a crítica é certeira, aparece um cara defendendo o indefensável, sabe? Entendi. Não, e essa crítica ali que a Tereza fez, que algumas pessoas, mas é de graça, não tem nada de graça. Nada de graça, não se nada de imposto. graça. A população paga imposto e merece ser bem atendida. E outra coisa, merece né? ter um serviço público de muito mais qualidade. Pelo amor de Deus, o serviço público que a gente tem em todas as áreas, e aí não falo só de Guarulhos, é de maneira geral. Né? A população tem que cobrar. A faculdade, quando você consegue uma bolsa, não é de graça. O uniforme escolar que seu filho ou sua filha recebe vacina não é de graça. A vacina não é de graça. A merenda da escola não é de graça. O transporte, nada é de graça. Tudo com o nosso dinheiro. Então, é tudo com o dinheiro da população. Agora, fica evidente o seguinte, né? Qualidade zero, né? A partir do momento que na educação você coloca uma bandeira de cabeça para baixo... é cômico, né? Ninguém conferiu isso, ninguém. Né? Essas peças elas devem ser recolhidas. Eu acredito que sim. Não, mas tem que ser recolhido isso. E a empresa que fez esse trabalho, ela tem que refazer e entregar alguma coisa decente. Que ninguém reclama. Porque parece que assim, mas é só um detalhe. Não, mas isso aí diz muito sobre... Sabe o que eu vou falar? Que só quem reclama são jornalistas. Não. Vamos falar mas isso, que seja. Pode ver. Não, isso não é permitido. Aliás, Pedro, só fazer um registro aqui também, uma cena, sabe, independente da relação que exista, uma cena que eu achei bastante bacana para a cidade de Guarulhos e triste ao mesmo tempo, mas bacana, foi semana passada, uma moça chamada Thaís, inclusive ela deve estar na audiência do Radar de Notícias, ela esteve na Câmara Municipal relatando um problema que o filho dela... Sim, do leite, né? De um leite, um alimento aí especial. E ela fez um relato lá, até emociona, todos os vereadores pararam para prestar atenção, todos, ela chamou muita atenção, todos os vereadores pararam, prestaram atenção, muitos até de pé, quando ela terminou o pronunciamento dela, foi aplaudida, inclusive. E aí, numa atitude muito gentil e solidária do presidente da Câmara, o Martelo, ele se comprometeu ali publicamente em custear por 30 dias esse medicamento, né, que deu esse leite especial. R$7.200. E o Marcelo Lousada em seguida também. Ele anunciou também. Isso, parece que a Carol Ribeiro passou a informação, né? Então a Thaís fique sabendo já, Thaís, aqui pelo ar, de que caso a prefeitura não consiga, dentro desse prazo de 30 dias, que o Miguel Martelo custeou esse leite para o seu filho, se a prefeitura não conseguir fazer o pregão e fazer a compra desse medicamento, desse insumo, um outro empresário da cidade, Marcelo Lousada, comunicado até pela vereadora Carol Ribeiro, ofereceu também para esses próximos 30 dias. Eu espero que nesse prazo de 60 aí seja possível realizar esse pregão. Inclusive, eu quero até confessar o meu erro, porque quando eu a vi falando lá na tribuna, eu comentei com alguém do meu lado, falei, ela está no lugar errado.
Eu falei, ela deveria procurar o judiciário. Mas ela já havia conseguido uma ordem judicial. Exatamente. Aí Ela eu cortava essa ordem judicial. quebrei a cara. Eu falei, caramba, ela já tem uma ordem judicial e a prefeitura não cumpriu. É. Aí fala sério, hein, prefeitura? Tem muita ordem judicial que vocês cumprem antes do juiz assinar, né? Ah, o juiz vai assinar já? É brincadeira. Com certeza não é um insumo, perdão, fácil de se encontrar, porém, acho que tem que tomar cuidado para quando... Bom, eu tenho estoque que dá para 60 dias, então eu já vou fazer o pregão antes, para já adquirir antes esse... Mas com ordem judicial não Mas se tiver ordem judicial, tira o dinheiro do caixa, vai lá e compra. É assim que funciona, né? Emergencial, pô. É assim que funciona? É emergencial. Estão fazendo o quê? Cotação? Mas que bom que deu certo do ponto de vista da solução, pelo menos momentânea desse problema. Obrigado, Guto Tavares. Até a próxima. Abraço, Pedro. Até a próxima. Até amanhã, né? Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Amanhã a sessão vai ser tensa. Amanhã estaremos lá para acompanhar a sessão na Câmara Municipal. Aliás, toda a população que quiser acompanhar a sessão na Câmara Municipal é importante. Seja presencialmente, a partir das 14 horas, às segundas e quartas, ou então pelos canais da TV Câmara, pelo YouTube, Facebook e também pelo site. Importante a população participar e exercer a sua cidadania, acompanhando também o trabalho dos vereadores. 18h39, produção.